Olá, eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, uma revista semanal de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é realizada na parceria entre o LID Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, a gente analisa dezenas de conteúdos editados mundo afora e seleciona aqueles que podem nos oferecer mais e melhores perspectivas sobre o que está por vir. Vale lembrar que os episódios selecionados vão para uma playlist no Spotify, de acesso livre, também chamada A Síntese. Neste sexto episódio, a gente vai falar de 2 podcasts europeus e um americano. Para começar, a gente retoma aquela história de viagens imaginárias ao futuro propostas pelos jornalistas da revista britânica The Economist e que tem trazido insights realmente bem instigantes. Na sequência, a gente vai atrás de analistas de um think tank situado na Bélgica para refletir sobre as aproximações e distanciamentos entre 2 superpotências econômicas e nucleares, a Rússia, de Putin, e a China de Xi Jinping, nesse contexto de invasão da Ucrânia e de retaliações impostas à Rússia pelo Ocidente. E por fim, nosso foco vai justamente para as dúvidas sobre a qualidade e a quantidade das informações que os Estados Unidos estariam recebendo sobre os combates na Ucrânia. Dúvidas que foram levantadas por analistas do jornal americano The New York Times. Bora começar? Vamos embora! O jornalista Tom Standage, do podcast The World Ahead, retomou nessa semana seus passeios com aquela máquina do tempo imaginária rumo a 2042. Mas dessa vez o tema era a oferta de serviços públicos de saúde que tudo indica poderemos ter daqui a 20 anos. O cenário que a gente vislumbra naquela realidade hipotética nos dá conta de uma mudança radical na ênfase dos sistemas de saúde. Seria mesmo a incorporação de tecnologias que hoje a gente só vê no cinema, permitindo um monitoramento muito preciso do estado de saúde das pessoas e tornando viável a descoberta de doenças de forma bem precoce. A história ganha ares de distopia e se torna mais controversa conforme vai incorporando elementos que já nos preocupam na realidade de 2022. Preocupações como a perda de privacidade das pessoas nos ambientes digitais ou a objeção que muitos já fazem a essas abordagens mais paternalistas no serviço público. E olha que eles nem se aprofundaram muito na verdadeira bronca, que vem com a desinformação, as fake news, teorias da conspiração e tudo mais. Mas enfim, o que é que dá para tirar de mais essa reflexão criativa? Bom, além de mostrar que a discussão sobre privacidade nos ambientes digitais vai continuar com a gente por muitos anos, um dos pontos chaves do episódio é a questão da desigualdade no acesso aos cuidados de saúde. Afinal, se mesmo num sistema de saúde admirável, como é o caso do britânico, a gente vê um certo quadro de exclusão em determinados grupos e comunidades, aqui, abaixo da linha do Equador, a situação pode ser bem pior em termos de desigualdade nas próximas décadas. O Bruegel é um respeitado órgão de pesquisa econômica e estratégica para a União Europeia. Desde 2019, eles editam e disponibilizam episódios semanais do podcast The Sound of Economics, ou O Som da Economia. A proposta deles não é a da produção, da qualidade na captação do áudio ou na preparação de um roteirinho enxuto como o nosso aqui. O que eles fazem bem mesmo é reunir pessoas extraordinárias com visões originais sobre grandes questões da atualidade, e os debates são de altíssima qualidade. Na quarta-feira passada, os anfitriões Giuseppe Porcaro e Alicia Garcia Herrero receberam Alexander Gabuev, um analista que tem se especializado nas relações da China com seus vizinhos asiáticos. E a pergunta que eles fazem, e que dá até nome ao episódio, Is China bailing Russia out? A China estaria sustentando ou resgatando a Rússia? Eles começam falando sobre o padrão de comércio entre os 2 gigantes, que sofreu impactos até positivos com os altos preços de commodities e, em particular, do petróleo. Mas o que os anfitriões queriam saber mesmo era sobre a possibilidade de estreitamento dos laços financeiros entre os bancos e os governos daqueles países. O convidado acaba esclarecendo que se trata de uma aproximação ainda muito cautelosa de ambas partes, seja pelas próprias desconfianças de seus líderes, seja pelas sanções impostas pelo Ocidente, que limitam em alguma medida a margem de manobra das grandes corporações chinesas. Vale destacar que os BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, acabam sendo trazidos para análise. Se por um lado todos reconhecem que as tentativas de articulação entre esses parceiros tão diferentes seguem ainda em nível bastante superficial,
Por outro lado, fica claro que a China parece entender esses movimentos, todos eles, como uma visão de muito mais longo prazo do que os demais. E ainda que os acontecimentos na Ucrânia tenham um caráter disruptivo, à lá 11 de setembro, eles não mudam, para os chineses, a visão de que a Rússia vai continuar sendo relevante por muito tempo, mesmo em um cenário global cada vez mais centrado na economia chinesa. O terceiro podcast recomendado nessa semana é o The Daily, editado por analistas do jornal americano The New York Times. No episódio The Incomplete Picture of the War in Ukraine, que em português seria A Imagem Incompleta da Guerra na Ucrânia, eles recebem um repórter chamado Julian Barnes, especializado em cobrir as notícias sobre as principais agências de inteligência americana e de outros países. O ponto central da análise é assim um tanto inusitado. Será que os Estados Unidos não estariam recebendo informações tão detalhadas do comando de guerra ucraniano como seria de se esperar? Já que os americanos lhes têm fornecido um volume extraordinário de informações em tempo real, imagens de satélite e tudo mais, sem falar nas dezenas de bilhões de dólares em equipamentos de guerra e ajuda militar. O entrevistado confirma essa informação, pelo que tem ouvido de suas fontes, e ele até avalia que isso seja, em alguma medida, natural. Militares russos vão divulgar e publicizar ao máximo suas conquistas, e os ucranianos tendem a fazer o mesmo. O problema seria se a Ucrânia estivesse, de fato, restringindo informações para os países que lhes estão apoiando, temendo que os insucessos levem esses aliados a adotarem expectativas mais pessimistas em relação à resistência ucraniana. Não dá para negar, se isso acontecer, a estratégia do Ocidente pode realmente mudar, e até precipitar uma conclusão do conflito em um prazo talvez nem tão longo assim, mas em condições ainda bastante indesejáveis para a Ucrânia. Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma iniciativa do LIDE Pernambuco em parceria com a UFRPE, através do seu Núcleo Econômico Integrado. Esse episódio editou legalmente músicas obtidas junto aos portais Pixabay e Free Music Archive, incluindo as composições Chill Funk Theme, da Underground, See You Soon, do Lemon Music Studio, Stormy Blues, de Arn Huseby, Sunday Groove, de Michael Colbrin, e nesse momento você está ouvindo a música Funky Background, da banda Twisterian. Vale registrar que a Síntese é uma iniciativa voltada a promover o diálogo e a reflexão, com base em traduções livres de conteúdos originais em língua estrangeira. Sendo assim, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões, aqui e ali, e não devem ser consideradas teses ou recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!